Algo muito comum entre os jovens alemães é dizer: "Eu não quero ouvir falar do Holocausto. Os americanos fizeram o mesmo com os indianos e os israelenses fizeram o mesmo com os palestinos. Os americanos podem colocar sua bandeira em seu próprio quintal e ninguém diz nada. Mas se fizéssemos isso, seríamos acusados de nazistas. Não se pode dizer: tenho orgulho de ser alemão. Beethoven também era alemão, mas tudo agora é visto durante a Segunda Guerra Mundial. Se você perguntar a seus avós se eles apoiaram o regime, você não obterá uma resposta." Escolas e livros didáticos são uma das formas importantes pelas quais as sociedades contemporâneas transmitem ideias de cidadania, tanto o passado idealizado quanto o futuro prometido da comunidade. Eles nos contam quem faz parte da importante história compartilhada e quem não faz, e quais aspectos das suas experiências de vida são centrais para a experiência nacional e quais não são. Os livros didáticos na maioria das sociedades apresentam uma história oficial, destacando narrativas que moldam o patriotismo contemporâneo. Fica até o final porque esse vídeo vai explodir a sua cabeça. Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado alemão estava completamente destruído. Foi dividido em 4 partes e, para piorar, confrontou-se com a escala das atrocidades cometidas por seu governo e exércitos, através de eventos públicos como os julgamentos de Nuremberg, combinados com o processo de desnazificação, que pode ser visto como um programa de reabilitação em larga escala, e a recuperação da independência, ajudaram o povo alemão, nos anos 50, a começar a olhar para o futuro, enterrando o passado. Dadas todas as revelações após a guerra e as atrocidades cometidas, os alemães coletivamente não queriam nada mais do que esquecer e focar em novas metas. Primeiro, a economia, o que levou ao milagre econômico alemão e depois na fundação da União Europeia, da qual nas décadas seguintes a Alemanha se tornaria, sem dúvida, o país principal. Mas e os livros de história nas escolas? Afinal, após qualquer conflito, seja um lado vencedor ou perdedor, a história ensinada nas escolas tende a ser tendenciosa a favor do próprio povo. No entanto, isso não poderia acontecer na Alemanha. As razões para isso eram diversas, desde garantir que algo assim não pudesse acontecer novamente, até a escala das atrocidades em nível global e o curto intervalo de tempo que nos separa desses eventos, além de como tudo isso está bem documentado. É importante destacar aqui que na Alemanha o sistema educacional é regulado não pelo governo federal, mas de forma independente em cada um dos 16 estados que compõem a República Federal Alemã. Portanto, a maneira como a história é ensinada, embora geralmente siga as mesmas linhas, pode variar muito de região para região. Por exemplo, a escolha da literatura utilizada nas diversas disciplinas difere bastante não apenas de ano para ano, mas também de estado para estado federado. Vamos começar observando o maior genocídio da história. Porém, antes de tudo, vamos compreender a escala do que foi o Holocausto. Geralmente não conseguimos visualizar o que 6 milhões de pessoas representam. Sabemos que é um número muito grande. Porém, no geral, as pessoas não sabem na prática a diferença entre 1 milhão e 6 milhões de pessoas. Só para colocar em perspectiva, 6 milhões de pessoas equivalem a 13 estádios lotados no Maracanã. Ops, na verdade esse número é de 1 milhão de pessoas. 6 milhões de pessoas na verdade são 77 estádios lotados do Maracanã. Isso é praticamente toda a população do Paraguai. Dito isso, vamos lá. O currículo de história na Alemanha é mais limitado em comparação com os Estados Unidos. Os alunos têm apenas 2 horas regulares de aula de história por semana, e o Holocausto é abordado de forma breve, geralmente apenas a partir da 10ª série, enquanto os estudantes têm cerca de 16 anos. Apenas 1/3 dos alunos continua estudando história nas séries 11, 12 e 13, que seria o equivalente ao ensino médio dos Estados Unidos. 2/3 dos estudantes alemães encerram seus estudos após a 10ª série, resultando em um pouco tempo para um ensino aprofundado sobre o Holocausto com base no currículo padrão. No entanto, há muitos professores altamente comprometidos na Alemanha que oferecem atividades extracurriculares aos alunos, incluindo visitas a museus e campos de concentração, a fim de proporcionar uma educação mais abrangente sobre o Holocausto. Essas iniciativas são realizadas regularmente nas escolas alemãs, embora dependam do engajamento pessoal dos educadores. Apesar desses esforços, é necessário melhorar o currículo de história, pois o conhecimento sobre o Holocausto ainda é insuficiente entre os adolescentes. Nos últimos 20 anos, a educação sobre o Holocausto tem ganhado importância, especialmente devido às novas gerações de professores. Esse número de interesse pode ser atribuído aos discursos públicos e às comemorações do Holocausto desde 1979, quando a série de TV Holocausto foi transmitida na Alemanha, provocando uma nova consciência sobre um assunto que, até então, era um tabu. Mas será que a transmissão televisiva da série Holocausto desencadeou um impacto significativo? Com certeza sim. Quando a série foi transmitida em 1979, teve um efeito profundo no discurso e na memória coletiva do Holocausto na Alemanha. Antes disso, o nazismo não era um tema de preocupação social, apesar dos protestos estudantis contra a geração dos perpetradores no final dos anos 60 e dos julgamentos de Auschwitz, no início dos anos 60.
O assunto era considerado tabu tanto na esfera pública quanto na privada. Em retrospecto, a noção comum de 70 anos trabalhando no passado é inadequada para descrever o desenvolvimento pós-Holocausto. Embora a Alemanha tenha passado por um processo de democratização desde 1949 no âmbito institucional, foram necessários mais 25 anos para que as discussões públicas se tornassem relevantes nos âmbitos político, cultural e social. No entanto, como disse só Friedlander, ainda é uma gangorra constante entre aprender e esquecer. A série de TV Holocausto desencadeou um impacto real e isso também se reflete nas mudanças geracionais. Muitos professores mais jovens estão comprometidos em ensinar a história do nazismo e a perseguição dos judeus, mesmo que não seja uma parte importante do currículo ou da educação política. Como resultado desse comprometimento, há uma quantidade significativa de educação sobre o Holocausto destinadas a crianças e adolescentes. No entanto, o problema persiste, pois há uma falta de ênfase na história em geral, e no Holocausto em particular. Muitos alunos, mesmo durante o ensino médio, frequentemente não têm a oportunidade de aprender sobre o Holocausto até a 10ª série. Após essa fase, eles não são mais obrigados a ter aula de história. Isso significa que a mídia e as conversas privadas podem desempenhar um papel mais importante e influente na educação do Holocausto do que as próprias escolas alemãs. O Holocausto, embora seja considerado por alguns como um tema excessivamente abordado na Alemanha, ainda carece de esforços governamentais para integrá-lo mais plenamente ao currículo escolar. Em contraste, observa-se uma mudança em direção a uma cultura midiática que influencia cada vez mais as percepções sociais. Atualmente, muitos adolescentes e crianças aprendem sobre o assunto principalmente por meio da televisão e da internet. No entanto, o conhecimento obtido dessa forma pode ser questionável e superficial, especialmente considerando a falta de confiabilidade na internet como fonte. Em comparações com a maioria dos países, as transmissões relacionadas ao Holocausto na Alemanha são sem dúvida uma parte significativa da cultura popular e da mídia. Existem programas históricos, documentários e outras produções que abordam o Holocausto. Uma pesquisa recente realizada em comemoração ao 60º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial revelou uma preocupante estatística. 1 em cada 2 jovens alemães desconhece o Holocausto. O estudo, conduzido pelo Instituto Abaixo, levanta questões sobre a falta de conhecimento histórico e o ensino insuficiente desse evento nas escolas. Essa estatística alarmante não se limita apenas aos jovens sem educação formal, mas abrange também aqueles que frequentam as escolas. É necessário um esforço político mais incisivo para reverter essa situação. O Holocausto precisa ser abordado de forma mais abrangente no currículo escolar, de modo que Auschwitz e o Holocausto sejam compreendidos em sua totalidade. É lamentável constatar que um número tão expressivo de jovens alemães desconhece a magnitude desses eventos, apesar das críticas sobre uma suposta representação excessiva de Auschwitz na mídia e nas instituições de ensino do país. Algo muito comum entre os jovens alemães é dizer: "Não quero ouvir falar do Holocausto. Os americanos fizeram o mesmo com os indianos e os israelenses fazem o mesmo com os palestinos." Esse tipo de generalização finge ser sensível ao preconceito em geral e finge ser universalista porque parece criticar o preconceito em todo o mundo. Mas na verdade é uma delegação de culpa nos outros para evitar o confronto com a própria história coletiva. O universalismo, nesse caso, e o olhar para o mundo torna-se um símbolo, de forma a equacioná-los com o Holocausto e relativizar esse genocídio. E é claro, todo o argumento e também argumentos universalistas podem ser usados ou utilizados para minimizar a história específica. Embora a história do Holocausto seja muito análoga em diferentes níveis a outros genocídios e haja, é claro, ligações gerais com o pensamento preconceituoso, ao mesmo tempo você também deve entender seu conceito e a dimensão específica. Entre as crianças, a palavra judeu é cada vez mais usado para dar má fama a alguém. Outras crianças podem dizer: "Você parece um judeu", ou "Você cheira judeu", ou "Você rouba como um judeu". As crianças geralmente sabem essas coisas de seus pais. O antissemitismo não desapareceu, e muitas vezes está ligado ao antissemitismo secundário dirigido contra os judeus como representante da memória do Holocausto, que muitos alemães consideram um assunto desagradável que inconscientemente delegam aos judeus. Para Peter Schneider, um romancista alemão que cresceu em Freiburg, o currículo do Holocausto nunca poderá preparar adequadamente os jovens alemães para assumir a responsabilidade pela paz e pela democracia em seu próprio tempo, a menos que explore completamente a cumplicidade da guerra no passado, ao invés de apenas simpatizar com as vítimas. Um estudo de 2020 do Pew Research Center descobriu que mais da metade dos americanos não sabia que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. A maioria dos adultos sabe o que foi o Holocausto e quando aconteceu, mas apenas 45% acertaram o número de vítimas, de acordo com a pesquisa do Pew.
Um estudo semelhante feito nos Estados Unidos no ano passado, pela Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas contra a Alemanha, um grupo que busca restituição para as vítimas de perseguição nazista e seus herdeiros, encontrou uma falta semelhante de conhecimento sobre o Holocausto. Pelo menos 63% dos entrevistados não sabiam que 6 milhões de judeus foram mortos e 36% achavam que o número de mortos era inferior a 2 milhões. Os resultados são chocantes e tristes e ressaltam por que devemos agir agora, enquanto os sobreviventes do Holocausto ainda estão conosco para expressar suas histórias. Em uma das descobertas mais perturbadoras da pesquisa, 11% dos entrevistados da geração do milênio e da geração Z disseram acreditar que os judeus causaram o Holocausto. Precisamos entender por que não estamos melhorando a educação de uma geração mais jovem sobre o Holocausto e as lições do passado. Isso precisa servir como um alerta para todos nós e como um roteiro de onde os funcionários do governo precisam agir. A brutalidade do programa do Terceiro Reich para exterminar os judeus na Europa é o aspecto mais difícil da Segunda Guerra Mundial para muitos alemães enfrentarem. Desde 1945, os alemães debatem como lembrar e ensinar suas próprias ações durante a guerra. A princípio, os alemães ocidentais, sob Konrad Adenauer, chanceler de 1949 a 1963, evitaram a reflexão sobre o passado argumentando que a sua democracia ainda frágil não poderia resistir à lembrança honesta da era nazista. A discussão sobre a guerra nas escolas variava de estado para estado, mas era quase inexistente em algumas partes da Alemanha. Peter Schneider lembrou que o seu currículo do ensino médio alocava mais tempo para a Guerra de Troia de Homero, lida no grego original, do que para a guerra que havia terminado apenas uma década antes. Nos anos 1960, essa postura deu lugar à crença de que tanto a democracia quanto a justiça exigiam não apenas a lembrança, mas também a crítica da guerra alemã. Os alemães então lutaram algumas das mesmas batalhas para lembrar o passado com as quais os japoneses lutaram na década de 1990. Desde então, o Estado da Alemanha Ocidental, pelo seu sistema educacional e comemoração pública, tem se comprometido coletivamente com uma postura muito autocrítica sobre o Holocausto, incluindo extensos programas de educação sobre o tema. Professores e livros didáticos alemães agora não apenas refletem um consenso sobre a condenação do passado nazista, mas também passam uma parte extraordinariamente grande do ano letivo discutindo a história recente. No campo dos livros didáticos, as autoridades alemãs têm participado com os poloneses nas discussões transacionais patrocinadas pela Unesco, com o objetivo de desenvolver livros didáticos mutuamente aceitáveis. Eles também participaram de programas para escrever livros didáticos comuns da União Europeia. As autoridades educacionais alemãs têm sido altamente receptivas às críticas internacionais. Por exemplo, um currículo sobre Hitler para alunos do ensino médio foi reescrito depois que o governo israelense protestou que era insuficientemente crítico do Terceiro Reich. Os textos alemães agora minimizam nitidamente o nacionalismo em favor de temas internacionalistas. O ponto aqui não é tanto o conteúdo específico, mas a receptividade alemã às preocupações israelenses. Na verdade, o Museu do Holocausto nos Estados Unidos mudou sua exposição permanente exatamente na direção oposta. Quando a exposição foi criada, os curadores perceberam que precisavam colocar mais informações sobre os nazistas para evitar dar a impressão de que os judeus na Europa foram mortos por alguma força invisível. Na Alemanha, a lição mais sensível da guerra não diz respeito tanto à situação difícil das vítimas alemãs, quanto à cumplicidade da população em geral em sua vitimização. A questão da cumplicidade levanta muitas questões dolorosas. Quão centrais eram as atrocidades para a sociedade em tempo de guerra? Quão difundido era o conhecimento das deportações e campos de extermínio? Que responsabilidades os cidadãos comuns carregam por permitir ou participar diretamente da perseguição e morte em massa? E mais importante, que lições a guerra e o Holocausto ensinam sobre o que as pessoas devem fazer para guardar um futuro democrático? Os estudantes se depararam com os impactos avassaladores de regimes totalitários e ideologias radicais, e são confrontados com as consequências que esses podem acarretar. Além de documentários fotográficos e em vídeo, a maioria das escolas organiza excursões obrigatórias a memoriais do Holocausto, geralmente em antigos campos de concentração. Isso não se limita apenas à aula de história, pois os estudantes também são apresentados a obras literárias que abordam o nazismo e o ódio étnico na Europa durante aquela época. Além disso, as vozes judaicas são amplificadas por meio de poesia judaica, relatos de sobreviventes e documentários históricos que se concentram nas consequências de longo prazo do ódio e da violência. Algumas das escolas literárias indicam que as escolas tentam enfatizar os aspectos da humanidade, bem como o problema da mentalidade de grupo e dos preconceitos como vistos em obras como O Menino do Pijama Listrado e O Leitor. Também são analisados os diários de Anne Frank e trechos de textos pró-nazistas são estudados quando os estudantes são considerados maduros o suficiente para lidar com isso. Nesse sentido, trechos de Mein Kampf são abordados em aulas avançadas de história, enfatizando as contradições dentro do texto,
o que cidadãos contemporâneos podem ter se identificado e a falta de moralidade presente nele. Curiosamente, como se complementasse a ideologia nazista com um tipo semelhante de preconceito, outro grande tópico abordado intensamente é o da escravidão, racismo e segregação nos Estados Unidos. Antes de entrarmos na Segunda Guerra Mundial, vamos olhar para a República de Weimar. Apesar da sua existência breve, é geralmente vista de forma positiva como um esforço inicial e louvável em direção à democratização. Enfrentou diversos desafios após a Primeira Guerra Mundial, incluindo a crise econômica no final dos anos 1920 e a subsequente ascensão do regime nazista. Essas questões são discutidas em detalhes, enfatizando os erros que eventualmente levaram à queda do sistema democrático. A República de Weimar evoca um sentimento de nostalgia misturado com a iminente ameaça do que está por vir. Não apenas a guerra, mas também os nazistas e a sua ideologia. Agora sim, Segunda Guerra Mundial. É notável como a forma como os detalhes sobre os campos de guerra são minimizados nas escolas alemãs. Uma possível razão para isso é o receio de que mostrar mapas que evidenciem a expansão do território alemão nos 2 primeiros anos da guerra e discutir as vitoriosas batalhas possam estimular o orgulho nacionalista, o que é considerado contraproducente por muitos educadores. Além disso, a discussão sobre os detalhes de cada batalha vencida ou perdida por Rommel na África, ou sobre os problemas de abastecimento na frente oriental, não é essencial para a análise das atrocidades do regime nazista. Outro aspecto mais prático é que já foi dedicado bastante tempo ao tema da guerra, portanto são reduzidas as informações sobre as batalhas propriamente ditas. No entanto, um dos aspectos negativos de minimizar esse tema é que muitos estudantes alemães não têm conhecimento específico sobre eventos militares e conquistas, uma vez que a ênfase na escola recai principalmente sobre os desenvolvimentos internos, aspectos teóricos e filosóficos, e sobre a ideologia e a prática de limpeza étnica, e a brutalidade contra grupos de pessoas consideradas excluídas por motivos étnicos, culturais ou políticos, como judeus, homossexuais e comunistas. Como resultado, os desenvolvimentos militares da guerra são subestimados. É surpreendente que muitos estudantes alemães desconhecem fatos como a invasão de lugares como a Ucrânia, a Sérvia e a Grécia. Em contrapartida, a resistência contra o regime nazista dentro da Alemanha é exaltada como um exemplo de heroísmo e coragem. Um exemplo disso são os irmãos Sophie e Hans Kuhl, membros do grupo de resistência Rosa Branca. Esses exemplos permitem que os estudantes alemães encontrem figuras da época de guerra com as quais possam se identificar. Vale ressaltar que nem todos os alemães comuns que viveram nos anos 1930 e 1940 são retratados como pessoas terríveis. Afinal, quando lidamos com um grupo tão grande como o de qualquer população, há muitas pessoas boas e uma porcentagem de pessoas ruins. No entanto, diante de tudo o que ocorreu, é enfatizada a participação, mesmo que passiva, das pessoas consideradas boas nas atrocidades, ao fecharem os olhos e não fazerem nada para impedi-los no pós-guerra. As principais destruições na Alemanha e o alto custo de vidas humanas durante a guerra não são atribuídos aos aliados, mas sim ao regime nazista em si, que é visto como responsável por iniciar uma guerra desnecessária. Além disso, grande parte da destruição em solo alemão foi infligida no último ano da guerra. A obstinação em não se render, mesmo quando ficou claro que o resultado da guerra seria negativo, é vista como prova do pouco cuidado que os nazistas tinham com seu próprio povo. O suicídio de membros do partido, como Himmler e o próprio Hitler, é visto como um ato de covardia de sua parte. Assim, de maneira única na história, as forças opositoras que saíram vitoriosas não são geralmente vistas de forma negativa pelos derrotados. Muito pelo contrário, a ocupação das cidades alemãs pelo exército aliado é caracterizada como uma libertação, mesmo que os soldados aliados na época não tinham encarado a corrida até Berlim como uma corrida para libertar Berlim. É importante ressaltar que a escolha das palavras ao se referir à libertação enfatiza que o povo alemão foi libertado do nazismo ao perder a guerra. Em transmissões de história alternativa que especulam sobre uma vitória alemã, é pintada uma horrível distopia em que tanto os alemães quanto os povos ocupados seriam oprimidos por um regime nazista implacável. O dia 8 de maio, portanto, é conhecido como o Dia da Libertação, estabelecendo um paralelo com a maneira como o Renascimento europeu supostamente libertou as pessoas medievais. A libertação, assim como o processo de desnazificação, levou a uma catarse interna em relação ao nazismo. Refletindo tudo isso, o cinema alemão popular, especialmente os filmes de guerra alemães nas últimas décadas, tende a lidar com o assunto com honestidade, mostrando a mudança gradual para a loucura causada por delírios de massa vazios, muitas vezes em um tom mais fatalista do que heróico. Portanto, eles podem ser muito mais profundos do que um filme de guerra típico. No entanto, uma das principais questões em relação ao ensino nas escolas é o foco extremo nesse período da história e a imposição de uma responsabilidade coletiva aos alemães modernos, mesmo de uma forma implícita ou sentida, em vez de ser explicitamente declarada. À primeira vista, estudar esses eventos em detalhes é importante para garantir que não se repitam, mas isso gera um problema para os alemães, que carregam um senso de responsabilidade coletiva, apesar de nenhum estudante hoje, seus pais
ou até mesmo seus avós terem qualquer envolvimento com tudo isso. A exibição da bandeira alemã ainda é fortemente repreendida, apesar de oficialmente e explicitamente não ser um símbolo nazista. Da mesma forma, manifestações nacionalistas, como o juramento de lealdade à bandeira durante as aulas todas as manhãs, têm as piores conotações possíveis na Alemanha, embora sejam comuns em lugares como os Estados Unidos. Além disso, há uma alta porcentagem da população com herança imigrante. Basta olhar para a Seleção Nacional de Futebol alemã. Diante de tudo isso, há uma preocupação de que o sistema escolar alemão possa se concentrar demais nos nazistas e em todos os erros que eles cometeram, em vez de dedicar mais tempo a uma história mais abrangente, como é mais comum em outras nações. Independentemente da opinião sobre isso, é interessante notar que o processo de desnazificação alemão foi considerado um sucesso, tanto que décadas depois os americanos tentaram aplicar uma metodologia semelhante após a ocupação no Iraque. Não surpreendentemente, isso não foi exatamente bem sucedido. As controvérsias internacionais sobre o conteúdo dos livros didáticos sinalizam modelos concorrentes de nacionalidade e cidadania na comunidade internacional. Não surpreendentemente, as controvérsias são mais intensas quando os críticos internacionais e domésticos combinam forças, como é o caso do Japão hoje. A controvérsia é fundamentalmente um sinal de conflito sobre o futuro. Em outras palavras, não devemos necessariamente presumir que os problemas são maiores onde as controvérsias são mais estridentes. Ao invés disso, um alto nível de controvérsia costuma ser um sinal de que as visões do futuro estão em disputa maior. As pessoas discutem sobre o passado quando parece relevante para o futuro. Além disso, eles estão dispostos a confrontar e repudiar aspectos desagradáveis e autocríticos do passado, se lhes parecer que vale a pena atingir uma meta que se propuseram para o futuro. Eles evitam fazer isso se não vê nenhum benefício claro nessa tarefa desconfortável. Se você quiser um vídeo sobre como era o ensino nas escolas alemãs durante o Terceiro Reich, ou até mesmo como os japoneses lidam hoje com o ensino da Segunda Guerra Mundial, deixe aqui nos comentários. E novamente, se esse vídeo te agregou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos em breve.